Olá, turma, boa noite. Vamos dar início a mais uma disciplina da área da radiologia. Essa disciplina será a patologia radiológica. Ela é uma das disciplinas de grande importância aí para vocês, para o meio profissional de vocês, para a carreira de vocês. Inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a ementa da disciplina, o objetivo, quais serão os assuntos que vocês vão ver ao decorrer da disciplina, tá bom? Então, essa disciplina, ela tem como objetivo, mostrar os métodos de imagens que existem e as patologias de maior relevância, de maior importância aí na rotina clínica, na rotina médica, certo? Então, vocês vão ver a comparação entre a fisiologia e a patologia, a doença, em exames de imagem. Vão poder identificar as diversas patologias, como determinada patologia ela vai se comportar em um exame de raio-x, em um exame de ressonância, em um exame de tomografia, em um exame de medicina nuclear e assim vai, tá? Então, vocês vão conseguir saber a diferença de cada método de exame, exame de imagem, e também conseguir diferenciar uma patologia da outra. Mesmo sendo médico radiologista, o profissional habilitado, competente para estar laudando qualquer exame radiológico, nós, vocês, futuros profissionais da área de radiologia, precisam ter uma noção de patologia, certo? Então, o objetivo dessa disciplina é reconhecer as características da representação normal dos órgãos e tecidos do organismo humano. Então, vocês vão ver que vocês precisam estarem bem treinados aí na área de anatomia, certo? A anatomia humana, a anatomia radiológica, ela é de extrema importância para essa disciplina, tá? Então, vocês vão poder reconhecer quando uma estrutura, um órgão, se comporta de maneira normal ou está com alguma patologia, alguma diferença na característica, tá bom? Vocês vão também poder adquirir conhecimento que permitam realizar exames com maior qualidade, identificando alterações que possam indicar urgência no resultado, Então, um exame com a paciente que tem ali um tumor muito agressivo, muito grande, que deve ser tratado, deve ser laudado com uma urgência maior em relação a outros, vocês precisam saber diferenciar um exame do outro. O objetivo também é formar um profissional ciente da sua importância na produção de exames de imagem de alta qualidade. Então, um exame de alta qualidade é um conjunto de fatores, É um exame que mostra o contraste, a densidade, o brilho, esses parâmetros da maneira correta. É um exame sem artefato, porque o artefato pode causar, sim, um falso diagnóstico. Então, um exame de alta qualidade é um exame que envolve muitos fatores, certo? Que vocês já conhecem. Então, como essa disciplina ela é uma disciplina bem grandinha e bastante específica, então tem bastante conteúdo ali. Então, eu vou focar na patologia, primeiramente, do sistema músculo-esquelético, certo? Depois da patologia do sistema respiratório, que envolve o tórax, patologia do abdômen e da pelve, e a neuroradiologia, que são as patologias que acometem o nosso sistema nervoso central, o cérebro, a medula daquele paciente, tá bom? Então, a programação das aulas eu dividi em 3 unidades, certo? Para que fique melhor o entendimento, para que a gente não corra, certo? Durante o conteúdo, tá bom? Então, vai ser o mesmo processo. Eu vou estar enviando as aulas gravadas, que foi um pedido de vocês desde a outra disciplina, juntamente com atividades complementares, tá bom? Então, nesse primeiro assunto, as patologias do sistema músculo-esquelético, vocês vão poder ver os padrões, patologias nos músculos, nos ossos, nas articulações, em vários exames de imagem. E vocês vão conseguir refletir comigo qual é o melhor exame de imagem voltado àquela patologia, certo? Mesmo sendo o médico responsável principal, somente ele pode solicitar um exame de imagem, mas como
é da nossa área, radiologia e imagens, então a gente precisa saber. Isso é um grande diferencial, tá certo? Patologia do sistema respiratório, vocês vão ver os padrões alterados do sistema respiratório nos exames de imagem, tá? Patologias do abdômen e pelve, vocês vão ver alterações, né, doenças que acometem o sistema gastrointestinal, os órgãos do abdômen, do pelve nos exames de imagem, tá? E por último, a gente vai fechar com as patologias que acometem o encéfalo, a coluna vertebral e a medula espinhal, tá bom? A aplicação do conteúdo vai ser dessa forma, né? Como vocês já conhecem, né? Infelizmente não vou poder fazer algo que já estava no planejamento, nas aulas presenciais, né? Devido ao quadro que a gente está inserido, devido a essa pandemia. Então a gente vai seguir dessa forma. Então precisa mais aí de um esforço de vocês, um esforço também de nós professores, gente, porque também não está sendo fácil para a gente. Mas se cada um seguir tudo direitinho, com conversa, com dedicação, dá tudo certo, tá bom? Então, agora eu vou seguir com o primeiro conteúdo para vocês. Então, vamos dar início à disciplina Patologia Radiológica e vamos agora focar nas patologias que envolvem o músculo esquelético, né? Envolve músculos, articulações, ossos, certo? Então, primeiramente, é importante que vocês entendam o que significa patologia. Quando vocês ouvem essa palavra patologia, o que é que vem na mente de vocês? Alguns não vão, né, saber o significado, outros já pensam imediatamente em doenças, né? E é exatamente isso. A patologia, ela é um estudo de alterações estruturais, bioquímicas e funcionais que ocorrem nas células, nos tecidos e órgãos. E essa disciplina, patologia, ela tem o objetivo de quê? De explicar os mecanismos pelos quais surgem os sinais e os sintomas das doenças, tá? Então, patologia, ela é uma disciplina que tem o objetivo de quê? De explicar como aquele órgão ele foi comprometido, como aquela pessoa ela adoeceu, né? Ela teve determinada doença, certo? Então, a patologia é isso, é o estudo das alterações que ocorrem tanto na estrutura, tanto bioquímico, funcional, nas células, nos tecidos e órgãos. Então, ela tem o poder de explicar o que aconteceu, o que levou àquela doença, tá bom? E como a radiologia, ela é uma área específica, uma área que tem o objetivo de fornecer um diagnóstico, né, correto, diagnosticar doenças para que possam, assim, tratar essas doenças, então é inevitável, né, que vocês tenham essa disciplina patologia radiológica, tá? Então, o que significa patologia radiológica, né? É a junção da patologia, o estudo das doenças, né, falando a grosso modo de algo objetivo direto, e radiologia, que são as técnicas de imagem. Então, patologia radiológica é isso em questão. É quando observamos em exames de imagens alterações estruturais em determinados órgãos. Então, no exame, nessa disciplina de patologia radiológica, vocês vão conseguir observar exames que vão ter algum tipo de alterações estruturais em determinados órgãos, né, estruturas, e vai ajudar mais ainda aí a vocês terem uma visão mais diferenciada da área da radiologia, certo? É uma das áreas que mais desperta essa paixão pela área, é a patologia radiológica. A gente brinca um pouquinho aí de ser médico, né, de laudar os exames. Então, primeiramente, é preciso que vocês saibam quais são as modalidades diagnósticas que nós vamos ver, né, nessa primeira parte aqui, que são as patologias músculo-esqueléticas. Então, quais são as 3 modalidades diagnósticas, quais são os 3 tipos de exames de imagem que vocês vão conseguir estar visualizando com a maior frequência nessa primeira parte? Vão ser os exames de raio-x, certo?
os exames de tomografia computadorizada e os exames de ressonância magnética, tá bom? Então, quais são as principais patologias que acometem o sistema músculo-esquelético? Então, muitas dessas aqui que eu vou citar, vocês já ouviram falar, já tiveram, ou já tiveram pessoas próximas, né, que já tiveram essas patologias, essas doenças, tá bom? Então, a primeira aqui é a bursite. Então, é bem conhecida, né, essa patologia. Então, vocês vão saber a definição, vocês vão conseguir ver nessa patologia em diferentes exames de imagem e vão também saber qual é o principal método de imagem, qual é o melhor exame para poder diagnosticar a bursite, tá bom? Metástase ósseas, né, que é quando o câncer ele se espalha aqui, como o nome está dizendo, metástase óssea, porque o câncer ele se espalhou aos ossos, né? Fratura, vocês vão ver que há diversos tipos de fraturas, tá? Vocês vão conseguir diferenciar cada uma. Osteopetrose é bastante conhecida a palavra osteoporose, que também é uma patologia que acomete os ossos. Mas existe também uma chamada de osteopetrose. Então, vocês vão aprender a diferença de cada uma e conseguir visualizar em diferentes exames de imagem, tá? A próxima é o que nós chamamos de artrite reumatoide. Também é uma das doenças mais conhecidas aí doenças reumáticas, né, do reumatismo. Neoplasias ósseas, né, que são tumores que acometem os ossos. Então, essas são as principais patologias desse sistema músculo-esquelético, certo? Se por acaso vocês quiserem, tenham uma certa curiosidade de saber mais sobre alguma patologia, outra patologia que não esteja aqui do sistema músculo-esquelético, você é só mandar para mim, eu quero saber mais dessa patologia, tem como falar um pouquinho, que aí na próxima aula eu trago para vocês mais informações, tá bom? Então, vamos começar com a primeira, né? A primeira patologia, que é chamada de bursite. Então, primeiro, antes de tudo, antes da gente conseguir ver essa patologia nos exames de imagem, é preciso que a gente conheça, né? A gente saiba o que significa, onde ela acomete mais, né? Se tem cura, se não tem, para depois a gente focar nos exames de imagem, que é o mais importante, né? Então, bursite, gente, pela palavra, né, a gente consegue ver que é uma inflamação. Não sei se eu cheguei a falar sobre isso com vocês, mas eu acho que não, porque eu só peguei radioproteção, né? Eu costumo falar nas aulas de introdução, nas aulas assim mais específicas, onde agloba a anatomia. Então, bursite, toda palavra que termina em it é uma inflamação. Então, sempre quando vocês verem alguma doença que termina em it, vocês já sabem que é uma inflamação. Por exemplo, pancreatite é uma inflamação do quê? Do pâncreas, né? Sinusite, termina em it, é uma inflamação do quê? Dos seios da face. Bursite é uma inflamação das bursas. Então, bursite é uma inflamação das bursas. Mas o que são essas bursas? Elas são bolsas que são cheias de líquido, que estão em volta das articulações. A gente sabe que as articulações, elas precisam de um líquido, né? Esse líquido, ele é importante para que as articulações, vamos dizer, não se enferrujem. Assim como uma porta, um portão, né? Precisa, sempre ao tempo de lubrificação, colocar ali um líquidozinho para que não enferruje. Da mesma forma, toda a articulação do nosso corpo tem uma bolsa cheia de líquido, que é o líquido sinovial, tá? Que envolve essas articulações, certo? Mas existe algumas pessoas que, devido a muito movimento, né, movimentos repetitivos, há uma formação de quê? De calcificações, certo? Nos tendões associados. Então, essas bursas, elas ficam inflamadas. Então, causam, mesmo com o tempo, a formação de calcificações
e isso acaba levando a dor, acaba limitando o movimento, né, da articulação daquele membro daquela pessoa, tá bom? Então, o que é bursite? É uma inflamação das bursas, ou é uma inflamação das bolsas cheias de líquido sinovial que ficam ao redor das articulações, tá bom? Então, essa aí é a definição de bursite, tá? A bursa, aqui tá falando mais um pouquinho, é um tecido que ele é localizado entre o acrômio e os tendões do manguito rotador no espaço subaracromial. O que significa isso? Aqui está detalhando onde é localizado a bursa. Então, aqui na imagem fica mais fácil a gente saber, né? Então, aqui nós temos duas imagens. Essa primeira imagem aqui só mostra a mesma parte óssea, né? A parte esquelética. E a segunda já mostra os tendões juntamente com o músculo, certo? Então, aqui na parte óssea a gente consegue relembrar a anatomia. Então, temos aqui o húmero, né? A parte proximal do húmero, temos aqui a cabeça do húmero, que tem um tubérculo maior, tubérculo menor, né? Aqui a gente consegue ver que a cabeça no húmero, ela fica onde? Na cavidade glenoide, onde se localiza onde? Na escápula, tá vendo aqui? A gente consegue ver aqui a escápula, né, o corpo da escápula, e aqui conseguimos visualizar o acrômio, tá vendo? O acrômio, e nessa partezinha daqui do acrômio fica a bursa. Mas por que não está aparecendo aqui? Porque a bursa não é osso, né? É algo mais cartilaginoso, certo? Então, a bursa, aqui nessa imagem, a gente já consegue visualizar melhor, tá vendo? Então, a gente consegue ver aqui a parte óssea, a escápula, a clavícula, o acrômio. E temos aqui em azul a bursa, ó, subaracromial. Por que subacromial? Porque ela fica abaixo do acrômio, tá vendo? E aqui a gente consegue ver que está azulzinho também, porque precisa existir esse líquido nessa bolsa envolvendo a articulação, tá? Então, essa daí é a localização da bursite, né, na parte aí proximal no ombro. Também ela é chamada de bolsa sinovial, né, que como eu expliquei, é uma pequena bolsa cheia de líquido que age como um amortecedor. Ela ajuda aí a diminuir o atrito entre músculos, tendões e ossos. Já pensou se a gente que faz tanto movimento com os braços, né? A gente pode girar, mover os braços, o ombro. Já pensou se não existisse essa bolsa sinovial cheia de líquido para estar, vamos dizer, lubrificando, né? Com certeza todo mundo ia sentir dores, né? Porque ia ter o atrito de músculo com osso, com tendão. Então, a bursa, essa bolsa sinovial é de grande importância. Mas quando as pessoas elas fazem, né, muitos movimentos repetitivos, né, às vezes por um trauma, e há uma inflamação dessa bolsa sinovial, acontece a bursite, e por isso que dói tanto, tá? Porque ela acaba diminuindo esse artrito, ou melhor dizendo, aumentando esse artrito de ossos e articulações, tá? Mas a bursite, ela só existe na parte do ombro? Não. Por que não? Porque, como eu falei, a bursite, que são bolsas sinoviais, elas existem em todas as articulações do nosso corpo. Então, em todas as articulações do nosso corpo existe a bursa e pode também levar a uma bursite, a uma inflamação. Por exemplo, a bursite trocantérica. Trocânter vem do quê? Do fêmur, né? O maior osso do nosso corpo. Então, aqui nós temos a articulação, né, do fêmur, aqui, com a pelve. A gente consegue ver nessa imagem que há bolsas, né, sinoviais aqui, tá vendo? Para poder lubrificar, para poder ser mesmo um amortecedor, tá? E a gente percebe que quando há uma inflamação dessas bolsas aqui na parte do trocânter, né? Tem o trocânter maior, o trocânter menor do fêmur, a gente chama de bursite trocantérica. Então, a bursite, ela pode sim existir em todas as articulações do corpo, mas em lugares como a bursite no ombro, no trocânter, no joelho, elas são bem mais, né, conhecidas,
certo? A bursite do joelho também é a mesma coisa. Aqui no joelho nós temos a parte do osso, a parte da patela, temos a membrana sinovial, a cavidade articular e também precisa existir o quê? A bursa, tá vendo? Existe a bursa infrapatelar, a superficial, a profunda, a pré-patelar, a bursa do gastrocnêmio, né, que é aquele o músculo, né, que a gente conhece mais como a batata da perna, tá? Então, também precisa existir na articulação do joelho esse líquido sinovial. Então, quando há alguma inflamação, a gente chama também de bursite do joelho, tá? Então, quando uma pessoa ela chega, vai ao médico, se queixando de bastante dores no ombro, dificuldade para mover o braço, o que acontece? Claro que a gente sabe que somente o médico, ele tem a responsabilidade de solicitar um exame de imagem, não é mesmo? Então, mas como é a nossa área, né, a radiologia nos pertence, a gente pertence à radiologia, então é preciso que a gente saiba qual é o melhor diagnóstico de imagem para poder diagnosticar a bursite, tá? Então, o diagnóstico da bursite no ombro e da síndrome de impacto é habitualmente feito após uma avaliação conjunta da história clínica, do exame físico e de exames de imagem. Então, sempre, quando eu vou introduzir esse assunto aos meus alunos, eu sempre costumo falar que o médico, ele sempre vai querer saber todos os seus sinais, os sintomas, há quanto tempo tem, ele vai querer saber toda a sua história, o seu histórico clínico, né? Além disso, ele vai fazer um exame físico, né, em vocês e, por último, ele vai passar um exame de imagem, certo? Então, essa é uma avaliação conjunta. Por isso que a gente diz que cada caso, cada paciente, né, tem um diagnóstico diferencial, né? Às vezes a gente fala assim, aquele paciente ele tem os mesmos sintomas do paciente Y, mas a forma, o exame que foi pedido é diferente. Por quê? Porque cada caso é um caso, é algo individual, tá bom? Então, o tratamento inicial da bursite, ela consiste em repouso, aplicação de gelo no local, controle da dor, né, com analgésicos, anti-inflamatórios. Aqui eu coloquei mesmo só a nível de conhecimento, mas o importante é a gente se apegar, é vocês se apegarem a o que significa a doença, os principais sintomas e principalmente o diagnóstico, certo? A primeira coisa, na maioria das vezes, o médico ele vai passar uma radiografia, um raio-x do ombro. Sempre, gente, na maioria dos exames, quando uma pessoa vai ao médico se queixando de alguma dor, é muito difícil o médico passar logo de cara um exame de ressonância ou um exame de tomografia. Por quê? Porque ele costuma passar primeiro um raio-x. Primeiro porque um raio-x é um exame mais barato e é um exame mais acessível, certo? Além disso, quando o médico ele passa um raio-x, nesse raio-x ele vai ser de grande ajuda para ele descartar outras possíveis causas de dor, descartar outras patologias. E assim, depois desse exame de raio-x, ele pode passar alguns dos exames complementares, ou uma tomografia, ou uma ressonância, ou uma ultrassom, tá certo? Mas sempre, na maioria das vezes, o médico ele vai passar um raio-x simples, tá bom? Então, quais são as incidências realizadas? A gente também não vai focar muito no posicionamento, porque vocês vão ter uma disciplina voltada somente a posicionamento, tá? Mas eu coloquei aqui só para ajudar aí no conhecimento de vocês, que para o caso de bursite, né, para poder avaliar a bursa, se está inflamada ou não, é importante que faça, no caso, um raio-x em AP ou um lateral de ombro, ou perfil, tá? O que a gente vai conseguir visualizar nesse raio-x de ombro? A gente pode ver um espaço articular preenchido por líquido com possível calcificação. A gente precisa lembrar que o raio-x, o exame de raio-x,
a gente consegue visualizar melhor o quê? A parte óssea, não é isso? Então vai ser muito difícil a gente ver, né, a aparência da buça, já que a buça não é parte óssea. O que a gente vai conseguir visualizar é se aquele paciente ele tem alguma calcificação naquela região, tá bom? Então vamos ver aqui nessa radiografia. Então temos aqui duas radiografias, tá vendo? Essa radiografia aqui, a gente consegue visualizar um pouquinho, ó, calcificado aqui, ó, nessa regiãozinha daqui, tá vendo? Só que quando a gente dá um zoom na imagem, a gente já consegue visualizar melhor. Vocês estão conseguindo visualizar essa calcificação aqui? Olha só que interessante. Aqui vocês já sabem anatomicamente que a bolsa, né, a bolsa sinovial, ela tem que se localizar aqui, né, para conseguir diminuir o atrito, né, servir aí como acolchamento. Mas isso aqui que apareceu na imagem não é algo natural. Quem sabe anatomia vai ver. Aqui é o quê? O que foi que aconteceu aqui? É um caso de calcificação, tá vendo só? Aqui. Embora as radiografias elas não possam produzir imagens nítidas de estruturas de partes moles, como os tendões, elas são usualmente realizadas inicialmente na investigação da dor. Então, como eu falei com vocês, mas por que o médico ele vai passar logo de cara um raio-x se ele sabe que não vai conseguir visualizar, no caso, a bursite? Porque na radiografia ele vai poder descartar outras patologias. Na radiografia ele pode ver o caso de uma bursite já está em um estado de calcificação, já está mais avançada. Então, sempre na maioria das vezes, o médico ele vai passar primeiro um raio-x, certo? Lembrando que no raio-x a gente não vai conseguir ver de maneira nítida como a ressonância magnética, os tendões, as partes moles, porque o raio-x ele é ótimo para diagnosticar a parte óssea. Então, muitas vezes, quando o paciente está com alguma calcificação na região de um tendão, ou um esporão no calcâneo, ou mesmo o aumento do volume de partes moles, no raio-x já vai conseguir dar uma boa ideia para esse médico, certo? Aqui já é um exame também do ombro, só que com outro método diagnóstico. Aqui é um exame de ressonância magnética. Olha só a diferença desse exame, né, com esse exame aqui de raio-x que nós vimos. Esse exame aqui deu a parte óssea, a gente consegue ver a musculatura, conseguimos visualizar aqui na parte brilhante o líquido sinovial, indicando aqui uma inflamação. Tá vendo só? Então, esse exame de ressonância dá muito mais detalhes. Por quê? Porque ela é muito sensível a partes moles. Então, depois de um raio-x, o médico ele vai olhar, ele vai descartar outras patologias e vai passar o melhor exame complementar, ou um exame de ressonância ou um exame de tomografia, tá? Então, a gente consegue visualizar que para diagnosticar a bursite, né, com precisão, de maneira correta, a ressonância magnética ela é melhor, porque ela mostra toda a extensão, olha só, toda a extensão da lesão, tá vendo? Daquela articulação do paciente. Tá vendo só? Aqui a gente consegue visualizar também que no local aqui da buça, vocês conseguem ver que ela está bem escura, tá vendo? Provavelmente aqui já com uma calcificação bastante elevada, tá? Então aqui a gente consegue visualizar também nessa imagem, olha só. Aqui é uma radiografia, tá vendo? E uma ressonância magnética. Vamos dizer que um paciente ele chega se queixando de dor nessa região aqui, ó, do quadril, né, com o fêmur, dessa articulação. E aí o médico, ele passa uma radiografia, por quê? Porque a radiografia é um exame barato, é um exame de baixo custo e é um exame de maior acessibilidade.
É muito mais fácil a gente encontrar uma clínica, um hospital que faça um raio-x do que uma clínica, um hospital que faça uma ressonância. Além disso, a radiografia ela é bem mais barata do que um exame de ressonância, certo? Então, passe uma radiografia por causa dessas características para descartar outras patologias. Na radiografia, ele sabe que ele não vai conseguir ver com nitidão a bolsa sinovial, porque não é osso, é parte mole. Mas na radiografia, ele vai conseguir ver achados importantes para ele escolher o melhor exame de imagem, uma ressonância ou uma tomografia. Nesse caso aqui, nessa radiografia, a gente consegue visualizar aqui, ó, na cabeça do fêmur desse paciente, essas manchinhas aqui mais radiotransparentes, tá vendo? Mais escurinhas. Essa parte aqui demonstra área de necrose na cabeça do fêmur desse paciente, tá vendo só? Então, ele passa uma ressonância para esse paciente fazer. Para quê? Para ele ter mais detalhes sobre essa patologia. Tá vendo só? A gente tem uma ideia, né, nessa radiografia, mas quando faz uma ressonância, a gente consegue ver, né, toda a extensão da lesão, realmente confirmar a área de necrose na cabeça femoral. Tá vendo só? Como os exames de imagem eles são importantíssimos, né, para um diagnóstico exato, um diagnóstico correto, né? Então, vocês viram, com base nessas imagens, que a ressonância magnética, dentre todos os exames de imagem, ela é a que produz a melhor definição e diferenciação entre as estruturas do sistema músculo-esquelético. Por quê? Porque a ressonância ela é muito sensível a partes moles, a musculatura, a tendão, a articulação. Então, ela é capaz de produzir imagens de toda a articulação e não se limitar aos planos superficiais. Então, de acordo com isso que a gente viu, qual é o melhor exame para diagnosticar a bursite? São os exames de ressonância magnética. Por quê? Porque nos exames de ressonância magnética, a gente consegue visualizar toda a extensão da inflamação, né, através aqui desse líquido branco, onde mostra nos exames de ressonância, toda a extensão da lesão. Além disso, a gente consegue visualizar áreas de necrose, né, caso o osso em determinada parte do corpo esteja já comprometida, certo? Ela nos dá mais detalhes, ela é mais sensível a partes moles, certo? Ah, mas por que o médico ele passa primeiro uma radiografia? Por causa das seguintes características. A radiografia, o raio-x, é um exame simples, é um exame mais acessível, é um exame que tem um baixo custo, certo? Diferente do exame de ressonância magnética, que é um exame mais caro, é um exame mais demorado e é um exame que não é tão acessível, né, à maioria das pessoas, tá certo? Então, essa aqui foi a primeira patologia. Na próxima semana, a nossa aula vai ser online e aí a gente vai revisar, tá, essa doença. Vou querer saber a opinião de vocês, se vocês já conheciam, o que vocês acharam. E aí a gente vai dar continuidade a outras patologias, tá certo? Até a próxima aula.